Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá para nós está de volta à cena para discutir assuntos aqui da maior importância. O Brasil foi surpreendido de uma forma muito difícil no último final de semana com um desastre que aconteceu no estado de São Paulo, de um voo da GoPass, né? GoPass, que ceifou a vida de 62 passageiros. É algo assim que é alarmante e que deixa todos de sobreaviso nessa questão. Josival Pereira, bom dia, boa tarde, boa noite. Fernanda Albuquerque, na questão de voar, que segundo todos é o meio de transporte mais seguro do mundo, mas quando acontece é matando, ceifando vidas coletivas, ou seja, de muita gente. E isso é algo que deixa todo mundo atordoado, porque cada vez mais os voos aéreos, né, estão sendo buscados, estão sendo implementados, estão sendo estimulados. O governo federal recentemente lançou um programa que vai beneficiar aqueles que estão acima de 65 anos, 60 anos, que são os da terceira idade, com voos, com passagens aéreas, com baixos custos, preços, parece-me que de R$200 para cima. E aí a gente fica cada vez mais preocupado com uma situação, porque se cobra muito, se oferece demais e além das preocupações que são irrelevantes quando se trata de vidas, de você ter que optar por compras em plataformas comerciais que gerem tranquilidade, que vai acontecer o voo, que as companhias aéreas estejam bem financeiramente, que não se surpreenda seus clientes com problemas financeiro, econômico, que fechem. A gente fica agora também preocupado cada vez mais porque de sábado do acidente para frente, vários problemas com aviões surgiram e ganharam visibilidade nacional. Eu estou assim realmente alarmado porque realmente é preocupante, né? Que segurança o consumidor tem ao comprar a passagem, que não seja só o fato de entrar no avião e se dirigir até o seu destino ou não. E aí, Josival Pereira, como é que você enxerga esse problema? Olha, o problema, no meu entendimento, está na falta de maior rigor na fiscalização. Realmente, o meio de transporte é seguro, a gente não vai poder dizer que deixou de ser seguro por conta de um acidente, que já aconteceram vários acidentes no mundo e aqui no Brasil também. Mas quando você vai olhar, o que é que acontece? Realmente você diz assim, popularizou, apesar de ser caro e apesar do Brasil ter aumentado nos últimos anos, mas o uso, houve uma maior democratização do uso da aeronave, do uso do avião. Mas quando você vai olhar o caso concreto, você vai ver que o que é que tá faltando uma fiscalização maior. Está faltando um órgão que as companhias, tem companhias ruins, companhias que têm péssimos gerentes e tal, e que abafam as coisas que vão colocando. Quer dizer, um avião que teve um problema estrutural alguma vez, 2, 3 meses antes, pode voltar para a pista e sair 2 ou 3 vezes, pode voltar 2 ou 3 vezes de novo. Não faz um voo só, né? Vai e volta. O histórico dessa aeronave teve um problema estrutural e desse problema estrutural para cá já foi e voltou para a oficina mecânica 3 vezes. Então, não podia estar colocando em risco absolutamente nada. E o mais curioso que ao acontecer, as primeiras informações que se tinha era que a aeronave estava habilitada, tinha passado por, como é que diz? Por processo de manutenção, que os pilotos estavam também habilitados. Foi a expressão, a aeronavegabilidade. Então estava tudo e não estava, porque aconteceu. Eu acho que o problema está aqui, eu acho que tem que chamar a atenção do governo, para o governo instituir fiscalizações mais rigorosas só. E inclusive das gerências das empresas, porque você tem que colocar isso. Como é que essa empresa está sendo gerenciada? Está administrando vida, esse é que é o problema. Isso. Fernanda, eu acho, somado a isso que vocês falam, tem uma outra questão que também é muito importante. É a questão de quando a gente escolhe comprar uma passagem aérea,
esses passageiros, eles compraram para viajar via Latam. Isso. Eles não compraram, é tanto que 2 passageiros, eu vi as entrevistas deles, eles relatando que perderam o voo porque eles estavam esperando no guichê da Latam. E não da Voi Pass, que a gente achava até que era PES a pronúncia, mas é Pass. Então, você entenda que quando eu compro uma passagem, eu estou comprando por uma empresa que eu acredito ser mais segura. A gente não sabe se essa informação de que o seu voo vai ser operado por outra aeronave, por outra empresa, isso não é muito claro. Então, eu acho que a gente tem muitos problemas, inclusive esse que Josival traz, que é o de fiscalização, né? Eu vi ontem que saiu o laudo do IML, as 62 vítimas morreram de politraumatismo, ou seja, 4.000 metros se chocando, de altura se chocando contra o solo, e todas morreram de politraumatismo. Então, é um assunto que a gente não cansa de falar. Foi o maior acidente aéreo do Brasil desde 2007, ou seja, está em 2024, desde 17 anos atrás, continua sendo o meio de transporte mais seguro, mas infelizmente a gente não tem poder sobre fiscalização. Gerardo, você que viaja bastante, quando você entra numa aeronave, você procura saber se entrou em manutenção, a gente tem acesso a essas informações. Então eu acho que falta transparência nas informações de manutenção, fiscalização também. A gente, quando entra no avião, tem a percepção de que tudo está em ordem, porque como uma empresa pode pensar em colocar em risco os próprios funcionários que estão ali, o equipamento, porque o equipamento é milionário. Você pode observar que quando ocorre um acidente, claro que ocorre acidente com grandes companhias organizadas. Sim. Mas a maioria dos acidentes que ocorrem, quando você vai ver, é de uma companhia que está atravessando problemas. Está atravessando problemas. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando a VASP, eu ia para Brasília para uma cobertura, a VASP estava mal. Já estava mal, e é tudo anunciado, né? E era tudo anunciado que a VASP estava mal. E eu fiz uma conexão em Salvador e lá era VASP. E o avião teve problema na pista 3 ou 4 vezes. Ali ia e voltava, tá certo? Para poder... Eu fiquei pensando assim, meu Deus, daqui a pouco a VASP quebra totalmente. Mas quando você vai olhar, realmente as companhias que estão mal administradas, estão financeiramente mal, as quais terminam sendo envolvidas em acidentes. Então, é a velha fiscalização, boa fiscalização que tem que ocorrer, inclusive da gestão das empresas. É incrível isso, a gente está aqui discutindo o que está muito óbvio. Existe credulidade do consumidor de comprar passagem aérea porque o meio de transporte é seguro. Existe credulidade do consumidor buscar as companhias aéreas que estão atuando no mercado. E essas companhias aéreas, como o Fernando acabou de falar, hoje sublocam, né? Esse aqui é outro fator, né? Quer dizer, quando ela subloca, ela está ganhando dinheiro em cima do que já colocou. Então ela tem responsabilidade. E vai contratar uma pior. Isso. Tá certo que precisa de fiscalização. É difícil. E aí a gente se volta agora, dentro desse mesmo tema, né? Quer dizer, como consequência, durante o processo de agora apuração dos fatos, de acolher as famílias com aquele desespero que são naturais. Quem suporta viver aqueles dramas que estão assistindo pelas televisões desde sábado? Aí surge o oportunismo, ou vamos dizer assim, não é nem oportunismo, né? A safadeza, a palavra é essa, safadeza de um submundo que existe no país, que precisa ser, de alguma forma, cerceado e buscar-se soluções para poder evitar. O fake news que se está praticando em nome das famílias que sofreram, além do abalo, né, dessa tristeza da perda de um ente querido, ter que ir para as redes sociais se justificar que não está precisando do dinheiro que estão cobrando para poder se solucionar o caso. Solucionar não, para poder pagar custos, né, Fernanda?
Ela Horrível, disse algo horrível. tão forte, sabe, Geraldo? Horrível, horrível, Na horrível. entrevista dela, ela disse que as pessoas tolhem até o direito de você viver o seu luto, de você vivenciar a sua dor, porque eles têm o tempo todo que estar se preocupando em desmentir. Olha, a gente não está pedindo dinheiro. Olha, isso não é verdade. Não faz isso porque as pessoas são lesadas. Brasileiro tem bom coração, brasileiro gosta de ajudar. O Pix traz essa facilidade, né? Então, eles não conseguem sequer cuidar da dor porque tem que estar em rede social dizendo que não está Eu vi essa notícia e o dado é alarmante. Mais de 30% das famílias das famílias de vítimas do acidente, elas, de alguma forma, elas foram abordadas por uma tentativa de golpe através da internet, através dos aplicativos que tem aí. É horroroso o que aconteceu. Inclusive, eu vi declarações, eu acho que foi o ministro Barroso, dizendo que o que aconteceu agora, o que está acontecendo agora em cima desse acidente, chegou a um limite tal que não tem mais o que se discutir. É preciso se fazer alguma coisa para tentar acabar com esses golpes. Cercear mesmo, né? Não é possível, porque existe solução para tudo, né? Quando se quer, quando se determina... Você imaginar que uma pessoa, quer dizer, sofrer, tem uma vítima, uma filha, um filho, sei lá, o pai e a mãe, que sofreu um acidente de avião aqui, alguém ter a coragem de fazer uma ligação, de usar um esquema qualquer para poder tomar dinheiro, para poder assaltar, para poder roubar. É inaceitável. Não tem desculpa. Você usou aí o submundo, isso é mais do que submundo, isso é a escuridão, a podridão da alma humana. É verdade. Que está aí em cena, né? Aí você veja, numa situação como essa, Fernanda, que a gente vai continuar falando aqui, surge no vídeo a mãe de uma das passageiras, uma médica, uma jovem médica que a sua vida foi ceifada, que era filha única, né? E que a partir do acidente, com que força, só Deus mesmo, para poder dar aquela força, resolveu tirar partido para defender, né, o cidadão numa questão como essa. Saber os porquês. Ela disse, eu não vou, como é que se diz, adormecer no sentido de buscar respostas para isso. Porque a gente tem mania disso, o acidente está agora, no quente, né? Já, pela lei que a gente está vendo na vida aqui no Brasil, não sei se nos outros lugares é assim, o esquecimento é muito rápido, até que surja um novo problema, tão grande quanto ou não, e tudo vai tirando de cena e a gente vai esquecendo. É a história do Rio Grande do Sul, com aquela tragédia enorme. Hoje pouco se fala no Rio Grande do Sul, só no Congresso Nacional, tal, e a gente nem sabe como, porque está tão longe de lá, não sabe direito o que está acontecendo. Então, uma situação como essa traz valores. Uma mulher brava, guerreira, se eu não me engano, é do Ceará, é nordestina, né? É mulher e nordestina, viu, Fernanda? E está lá lutando para cobrar das autoridades. Vocês falaram na questão dos golpes envolvendo os familiares das vítimas da queda do avião. Eu queria pegar o gancho dessa palavra golpe e fazer um alerta para os nossos internautas sobre um outro tipo de golpe que está cada vez mais comum. E esse, gente, tem requintes de perfeição. Quando a gente compra alguma coisa pela internet, pode ou não ser taxado pela Receita Federal. A gente sabe disso já, né? Criou-se aquela discussão, comprar $150, enfim, todo mundo já sabe que se comprou no site internacional, os mais famosos, Shein, Shopee, enfim, pode ter a taxa. Ok, você compra, faz ali a estimativa caso venha o imposto e fica no aguardo de receber, né, a sua mercadoria, o que você comprou. O que é que os golpistas estão fazendo? E ontem os Correios emitiram um alerta sobre esse novo golpe. Eles montaram, minha gente, um site igual aos dos Correios. Eles mandam uma mensagem para você no seu celular dizendo que a sua compra diz o que você comprou. A sua compra, você comprou um perfume, o seu perfume tal, ficou retido, lá, e precisa, você paga a taxa, você bota o link lá. O link que abre, gente,
é super parecido com o dos Correios. E o que você faz? Você paga a taxa. E aquilo não é nada mais, nada menos do que golpe. Do que golpe. um golpe. E pega a pessoa desprevenida porque quem compra quer receber e está ansioso para receber, é uma loucura. E quando faz uma compra por um aplicativo aí de vendas internacionais, aí demora pra caramba, demora 2, 3 meses, aí a pessoa fica mais ansiosa ainda. É uma loucura disso. Esse seu tempo. O que eu quero dizer aqui, trazendo essa informação, os Correios emitiram esse alerta ontem para as pessoas olharem somente no site oficial. Chegou um link para você, não abre esse link, vá no site dos Correios ou no aplicativo dos Correios que você baixou no seu smartphone e faça essa pesquisa direitinho. Mas o que eu quero trazer para a gente discutir aqui mesmo, sabe, Josival e Gerardo? Tá terra sem lei, sim. Terra sem lei. Você traz esse assunto e essa semana foi divulgada uma pesquisa que foi feita, quem pediu foi a Folha de São Paulo e pediu ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aquele que divulga os números da violência e tal. E os números dessa história de golpe, Fernanda e Gerardo, são terríveis. Para você ter uma ideia, eu estou com aqui, ó. Pagou o golpe de pagar por produto que não foi entregue. Pagar por um produto que é esse o caso que a gente está falando. Já atingiu 14% da população brasileira. 14% da população brasileira já foi colocada. Agora você veja, tem outros aqui. Foi vítima de golpe financeiro via publicidade digital. Uma publicidade digital de golpe financeiro, você está precisando de dinheiro, vai lá. Já atingiu 7% da população brasileira, 7% da população. Teve dados pessoais divulgados sem consentimento, que é uma espécie de crime na internet. 5% da população brasileira. Teve perfil roubado, alterado, invalidado, bloqueado. 6%. Agora, você imagina, teve um número do celular clonado na internet. 5% da população brasileira. Agora, olha que loucura. Como é que tem esse universo que Fernanda fala sem lei. Da terra sem lei. Sofreu tentativa de golpe via aplicativo ou ligação envolvendo transferência ou boleto falso. Sim. 25%. Sofreu tentativa de golpe via aplicativo de mensagem ou ligação. 26%. Suspeitou de preços na internet menores para praticar, quero que você entre. 25%. Quer dizer, é uma loucura esse mundo que você não consegue. Foi vítima de fraude do cartão de crédito via internet. 7%. É uma coisa louca. E isso tudo, né, essa terra sem lei da internet que a gente está falando aqui, chegou às ruas. As quadrilhas, os ladrões estão nas ruas vestindo as fardas das companhias para retirar, por exemplo, os fios que alimentam a energia de nossas casas. Agora, recentemente, apareceu, a gente já viu isso aqui, né? Ali naquela via que liga João Pessoa ao Centro de Convenções, que está dentro de João Pessoa, naquela PB08, né? Eu acho que é a PB08. O roubo de fio ali é uma frequência constante por conta da falta de residências, prédios e tal. Mas em São Paulo, eles se vestem com a farda da companhia habilitada para trabalhar na área de eletricidade, vão lá, tiram os fios, a céu aberto, todo mundo passando achando que é a empresa. E ninguém questiona na hora e eles levam. Então, existe hoje essa credulidade do brasileiro em achar que é aquilo mesmo. Não, o pessoal está vendo ali. Então, tem que questionar. Quero voltar à história rapidamente. Esse assunto não, tem que voltar, é gravíssimo. Essa história da internet, porque eu acho que está aqui os números estão mostrando aqui que está atingindo uma população enorme. Tem acontecimentos estranhíssimos no mundo inteiro, e não vamos dizer que é uma coisa de país pobre ou país colocado, não. Esses últimos 15 dias, 2 semanas, aconteceu um fato na Inglaterra gravíssimo para você ver. Eu acho que dá para eu resumir aqui. Houve um maluco, entrou numa escola, matou 3 ou 4 crianças de faca, ou feriu outras, enfim. Era um menor. Aí a polícia inglesa, a polícia londrina, não divulgou o nome, porque a lei protege o menor. E aí começou nas redes sociais. Né? Os grupos, inclusive lá eles identificaram mesmo direita radical, não é essa direita, lá é mais radical do que a nossa muito. Começou a dizer que tinha sido um imigrante, que era um muçulmano, que tinha entrado por uma invasão, não sei o quê,
e foi crescendo nas redes sociais, crescendo nos grupos, e daqui a pouco deram um nome ao muçulmano, deram praticamente um rosto. E aí começou a convocação de protestos, isso tem 10 dias, 15 dias, de frente às mesquitas. E era um protesto gigantesco, protesto no país inteiro, frente às mesquitas, contra a migração, fechar a migração, expulsar migrantes, enfim, tal. Aí a polícia teve que tentar alguma coisa para ver se continha. Divulgou que era um menor nascido no País de Gales. Tá? Um menor nascido no País de Gales. Mesmo assim, os protestos não pararam. Foi preciso que, claro, partidos políticos, organizações de direitos humanos convocaram um contraprotesto para sexta-feira da semana passada, um contraprotesto que foi grande, em defesa do migrante, de direitos humanos. Mas o país se conflagrou com um fake news. O país se conflagrou, foi para as ruas, manifestação. Um país que a gente pode dizer desenvolvido, como é que a gente fazia. Então, a questão colocada, que eu estou colocando, com esses golpes todos que nós estamos vivendo aqui, com essas coisas que ocorrem, como é que nós vamos viver nesse mundo tão vulnerável que é esse mundo que se move através de uma notícia falsa na internet? Um golpe, um crime. Como é que nós vamos viver nesse mundo, minha gente? Tá difícil. Agora o tempo da gente tá acabando e eu queria dar uma leveza, porque até agora só foram problemas. E aí, aqui, colocando para vocês, como é que vocês viram o resultado final do quadro de medalhas da Olimpíadas para o Brasil? Causou... Para as mulheres, temos um show, meu amigo. Para as mulheres, encolhemos, porque foi menor do que Tóquio, encolhemos em número de medalhas, mas para nós mulheres... Se não fossem as mulheres, né? Se não fôssemos nós, nem medalha de ouro teríamos. Acho que causou. Acho que as mulheres causaram. De 20 moedas que o Brasil... Moedas. Foi tão pouco que eu estou chamando de moeda. De 20 medalhas, 12 foram de mulheres. Isso, é muito representativo, do ponto de vista de participação das mulheres e de trazer medalhas. Mas muito difícil a gente enxergar aquilo, porque a gente não evolui no número de medalhas que a gente conquista de Olimpíada para Olimpíada. É queda. E os gestos, além da... que não foi só no Brasil, não, foi no mundo inteiro, a história das mulheres. Além delas competirem com garra, com força, enfim, os gestos que elas fizeram durante as Olimpíadas foram, as mulheres, gestos fantásticos. No programa passado, a gente já analisava aqui, nem tinha tido a repercussão que tinha tido ainda, o gesto das americanas. Esse para a Rebeca. Para a Rebeca. Depois, naquela semana, foi comentado no mundo inteiro, foi um gesto comentado. Ficou das imagens mais representativas, claro. Né? E agora, eu acho que o Brasil não se saiu bem, mas eu estava olhando foi fazer uma análise. Bem rapidinho. Todos os países, poucos países acabaram saindo bem. A China está lá na frente, mas não se saiu bem. O Japão perdeu posições. Os Estados Unidos não se saíram bem. Porque assim, veja bem, engraçado para a gente olhar, eles ganharam muitas medalhas, mas quando você vai olhar, eles ganham em nichos. No atletismo, os americanos ganham as medalhas de ouro no atletismo. Um conjunto aqui, a Jamaica disputa aqui em outro país aqui, mas você vai olhar, a maioria das moedas estão no atletismo. A China, a maioria das medalhas nos saltos ornamentais e outras coisas ali ornamentais. A gente é no judô, né? Não, imagina, a gente perdeu pro Uzbequistão, tá certo? Por quê? Porque o Uzbequistão dessa vez ganhou 4 medalhas de ouro no judô. Isso. Então, ela passou o Brasil, o Uzbequistão ganhou 8 medalhas, mas eram 4 de ouro. Passou do Brasil. Então, são nichos. A gente pode aprender com isso, de dizer assim, onde é que a gente é melhor? Vamos trabalhar aqui nesses nichos aqui. Você não se sentiu estimulada para participar, não? Você tem noção que o Irã em guerra, confusão todinho, e a gente quase perde para o Irã. Tá? O Irã, eu estou olhando aqui o quadro de medalhas, o Irã teve 3 medalhas de ouro. Olha só. Aí a sorte foi que nós tivemos 7 de prata e eles 6. Você não se sentiu estimulada de uma atividade esportiva para poder ir para a Olimpíada, não?
Puxa, Gerardo, eu estou investindo em lavinha para ginástica, para ver se minha aposentadoria vem, entendeu, amigo? Não, mas o que eu achei interessante, a Olimpíada de Paris, é que ela, eu acho que resgatou o entusiasmo, o glamour pela Olimpíada, tá certo? Eu acho que Paris fez isso, né, em relação Ela tem a esse outras. poder, né? Esse poder, porque foi assim, primeiro os jogos em si, depois a participação das pessoas. Eu ouvi uma pessoa dizer, eu comprei 47 ingressos, peguei meu dinheiro todinho, quer dizer, com todas as modalidades. E as ruas, a história do Brasil, quer dizer, o entusiasmo, eu acho que retornou e acho que foi que essa sequência de sair de Paris para Los Angeles vai manter, tá certo, esse entusiasmo. O que fará com que, eu espero, tá certo, os comitês olímpicos consigam organizar melhor os treinamentos, sobretudo do Brasil. Olha, eu acho que teve também um fato assim muito forte, que foi o envolvimento de artistas, né, de chegarem à Olimpíada levando, né, mensagens, participações, a começar da cantora, né, Celine Dion, que fez aquela apresentação magistral, inesquecível, né, até o final da Olimpíada, com a participação de Tom Cruise naquela, vamos dizer assim, de Missão Impossível, que traz exatamente uma visibilidade que as pessoas adoram, né? E é realmente interessante vamos dizer assim, essa integração de esportes com arte, que faz com que as pessoas enxerguem mais, quem sabe não está estimulando cada vez mais a participação de pessoas que estavam alheias, né, a isso tudo. Eu fiquei, nem sou dessas pessoas que ficam nos filmes de agilidade e tal, não sei o quê, mas eu fiquei impressionado como é que a pessoa se joga de uma altura de 12 andares. Você faria isso? Nunca, amarrado eu não iria, mas adorei ver aquilo ali, como adorei a presença de Celine Dion, porque foi um show de você se recuperar, né, de um mal terrível que ela vive enfrentando e está ali mostrando todo o talento. Aí é artista, né? Artista integralmente. Achei assim genial essa participação. Aí assim, gostou do encerramento? Não, achei tal. Mas quando chegou na hora do Tom Cruise, eu gostei. Aquela ida, aquela entrada no avião, chegar lá nos Estados Unidos, show e tal, achei maravilhoso. E você tá louca para falar? Só para fechar o assunto para Olimpíadas, tem Paralimpíadas começando agora, na próxima semana e o Brasil tem muitas chances de medalhas de ouro. E muitos paraibanos, porque tem muitos paraibanos lá, né? Exatamente. E tem uma coisa muito legal que vai ser, né, na Champs-Élysées, então você imagina, vai ser um outro espetáculo também em Paris, mostrando que para além dos estádios, há muito espaço para ter esporte, inclusão, né, qualidade de vida e espetáculo. Porque por mais que a gente critique uma coisa ali, foi um espetáculo. Muito bom, Fernando. E a gente está terminando o programa de hoje, porque já disseram aqui várias vezes. Você pode falar. Não, é rapidinho. Só que você viu no tênis de mesa, tinha uma pessoa com deficiência, isso, tá certo? Que mesmo assim competiu em pé de igualdade com qualquer outra pessoa, que é essa mistura que nós vamos viver ainda. E Caio Márcio foi um desses atletas que nós vamos viver ainda todo mundo se respeitando. O paraibano Caio Márcio com um problema no olho e estava lá, e depois poderia ter ido também para a Paralimpíada. Mas bom, o Cá Pra Nós de hoje está terminando aqui, a gente volta na próxima semana. Obrigado pela audiência, muito bom estar com vocês aqui, hein? Até lá.